Olá, amantes dos quadrinhos! Estamos aqui mais uma vez para falarmos de quê? De super-heróis! E hoje vamos começar com esta frase. Stephen Austin, astronauta, um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para fazer o primeiro homem biônico do mundo. Stephen Austin será este homem. Muito melhor do que era, mais forte e mais rápido. Se você nunca ouviu esse texto é porque você nunca assistiu a esta série. Eu estou falando do Homem Biônico, o Homem de 6 milhões de dólares. O Homem Biônico foi uma série de TV que marcou os anos de 1970. Ela chegou para o Brasil com o nome de O Homem de 6 milhões de dólares. Estrelada por Lee Majors, foi uma série produzida e exibida pela rede americana ABC entre 1974 e 1978 e que no Brasil foi apresentada a partir de 1975 até 1979. E baseada num best-seller escrito por Marty Caidin. O livro se chamava Cyborg, publicado em 1972, que teve 5 sequências deste livro. O filme que deu origem à série tinha o título de Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares, The 6 Million Dollar Man. Em 1975, a série teve um desdobramento onde deu origem à Mulher Biônica, The Bionic Woman, que era sobre uma tenista profissional, Jamie Summers, interpretada por Lindsay Wagner, a qual sofre um acidente que a deixou com seu corpo comprometido e então recebeu aprimoramentos biônicos. Entretanto, ela morre no final do episódio. Mas o público gostou dela, então resolveram ressuscitá-la e assim ela ganhou uma série própria. Mas vamos começar aqui falando sobre o Homem Biônico. Stephen Austin, um ex-astronauta, sofre um acidente enquanto testa um novo modelo de avião e fica drasticamente machucado, sendo assim submetido a uma cirurgia reconstrutora. Algo ainda muito experimental, que custou 6 milhões de dólares, por isso o título da série. Ele havia perdido seu braço direito, suas pernas e seu olho esquerdo, que no experimento foram todos substituídos por implantes biônicos. E assim ele passou a ter força e visão ampliada e conseguia correr a 90 km por hora, além de grandes saltos. Depois dessas substituições, Steve Austin se torna um agente secreto da OZI. O Homem de 6 milhões de dólares empolgou aquela geração que assistiram os 99 episódios. Fez história e influenciou a ficção científica. O interessante também é que sempre que as partes biônicas entravam em ação, havia um som característico indicando isso. Em 1998, a Universal planejava uma versão cinematográfica da série O Homem de 6 milhões de dólares, também conhecida como Cyborg, que tinha sido produzida na década de 1970. A série de 1970 fez muito sucesso com o público da época, chegando a gerar um spin-off que foi A Mulher Biônica, e também versões em quadrinhos. E essas versões em quadrinhos eu vou trazer algumas aqui para vocês nos próximos vídeos que virão sobre o Homem Biônico. Vocês irão poder acompanhar algumas histórias deste personagem na versão dos quadrinhos. Então, a partir de agora neste vídeo teremos uma história publicada pela editora Ebal
em 1979 do Homem Biônico. A HQ se chama Os Biônicos, Cyborg, edição número 2. O título da história é Missão no Caribe. Na primeira cena, vemos um avião bimotor de carga com problemas. Ele está voando acima do mar do Caribe e suas hélices estão falhando. O piloto pede socorro pelo rádio. Apesar de o avião estar em queda, o piloto se mantém calmo. O avião sacoleja sobre uma região densa de floresta da ilha de Toussaint. O piloto do avião é Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. Ele repete o exercício que treinou durante semanas e então aperta o botão de ejetar. Ele é lançado para o ar enquanto seu avião cai na floresta e explode. Steve Austin desce de paraquedas e percebemos na fala dele que tudo era parte de um plano para que ele entrasse de maneira não oficial na ilha para investigar Hugo Mazelli, um conhecido agente inimigo que está formando um exército secreto na ilha. Ele volta até o local do acidente e finge ser um piloto que sobreviveu milagrosamente para que os homens de Mazelli o encontrem. Ele finge estar debilitado e é resgatado. Os homens de Mazelli fingem ser uma unidade secreta americana. Enquanto é levado, os homens continuam insistindo que pertencem à EOE, Escritório de Operações Estratégicas dos Estados Unidos, a mesma que Steve Austin pertence. Depois de um tempo, caminhando na selva, eles chegam ao acampamento camuflado no meio da mata. Finalmente, Steve fica cara a cara com o homem que veio investigar, chamado de Coronel Mazelli. Steve é encaminhado por ele para um médico. Com um transmissor ultrassensível instalado em seu braço biônico, Steve Austin transmite tudo o que está acontecendo para o QG. Na conversa com o médico, Steve percebe que os homens realmente acreditam que são parte do EOE. Mazelli os fez acreditar nisso. Então Steve tem certeza de que os homens não sabem de nada, que estão sendo influenciados e que eles acreditam nisso. Mazelli e Kulik, que é seu ajudante de ordens, estão mentindo para o restante dos homens e planejam se livrar de Steve. Quando Kulik diz que vai levar Steve até a cidade costeira mais próxima e eles estão a uns 10 km do acampamento, Kulik aponta a arma para Steve, o que indica que o destino final de Steve é a morte. Entretanto, Steve não quer chegar a esse destino e reage, e então o jipe que estava em movimento bate em uma árvore. Kulik morre no desastre e Steve fica inconsciente, e uma gigantesca cobra rasteja sobre ele. A cobra passa por Steve e vai rumo a Kulik. Steve, imaginando que Kulik ainda pode estar vivo e não querendo que a cobra o ataque, luta com ela usando seu braço biônico para sufocá-la até quase a morte, e depois a lança para longe. Vendo que o corpo de Kulik está sem vida, ele corre a 90 km por hora para o acampamento e vê que os homens no final do dia prestam continência à bandeira americana. O Coronel Mazelli se vê surpreso quando Steve Austin se aproxima, e agora ele pensa em como se livrar de Steve, já que Kulik, seu braço direito, morreu, sem se revelar aos seus homens. Steve se oferece para ficar por ali
e participar do grupo, dizendo que já foi capitão da Força Aérea e é um patriota. Ao mesmo tempo, transmite tudo para seu QG. O Coronel Mazzelli aceita e lhe dá a patente de tenente. Então, Mazzelli pensa que dará uns dias a Steve e depois fará com que os seus próprios companheiros patriotas o matem. Então Steve vai treinar com o resto dos homens. Enquanto treina, Steve tenta tirar algumas informações dos soldados e consegue apenas saber que vão atacar um centro de espionagem inimigo. Então, quando ele conversa com seu companheiro de barraca, o médico Kowalski, ele junta as peças, pois o lugar que pretendem atacar é uma base americana. Contudo, Mazzelli convenceu os homens que são inimigos disfarçados, e quando tomarem conta da base, usariam o equipamento para guiar um dos mísseis que poderia ser direcionado até para Washington. Então Steve é surpreendido por uma pancada na cabeça, e os homens dizem que receberam informações de Washington que Steve é um espião inimigo. Steve resolve não usar sua força biônica e ver no que dá. Mas percebemos que eles pretendem julgá-lo e fuzilá-lo. Steve está preso em um cubículo de concreto. Então ele aproveita para se comunicar com seu QG pelo transmissor em seu braço. Eles se preocupam com a possível tomada da base de orientações de mísseis em Tortonda. Steve pretende então sair dali à noite e fuçar na escrivaninha de Mazzelli, enquanto a EOE tenta cancelar o treinamento de lançamento de mísseis comandado pelo exército, que se recusa sem uma ordem do Pentágono. Quando chega a noite, é hora de Steve começar a agir. Ele usa seu braço biônico para tirar parte do concreto e retirar a ventarola para fugir. Steve estranha o completo silêncio no acampamento, mas mesmo assim vai até a escrivaninha de Mazzelli. E quando a abre, a voz de Mazzelli diz que, ao abrir a gaveta, ele acionou uma bomba, pois ele está sempre um passo à frente e ele e seus homens já estão a caminho de Tortonda. Steve não tem mais tempo. Seus músculos artificiais de 6 milhões de dólares se reteçam e o impulsionam a 100 metros de altura. A bomba explode no mesmo instante e, como tudo que sobe tem que descer, Steve cai, mas seu extraordinário corpo resiste. A cena muda para a praia da ilha de Toussaint, onde barcos esperam pelos homens de Mazzelli. Eles embarcam em direção ao atol de Tortonda. Contudo, atrás deles, com pernas se movendo velozmente, está Steve. Ele chega com facilidade até a praia e se lança na água. Enquanto Steve nada, um enorme polvo abaixo dele, perturbado pelo barulho dos remos, se move. Enquanto isso, no continente americano, inicia-se um lançamento teste à espera que o pessoal de Tortonda articulem os mecanismos de orientação com os controles do míssil. Os homens de Mazzelli, mesmo com dúvidas, são impelidos a atacar os guardas por Mazzelli. Enquanto isso, o polvo gigante ataca Steve, o impedindo de progredir até Tortonda. É nesse momento que Steve usa seus membros biônicos para se libertar do aperto dos tentáculos gigantes e desfere um forte golpe em um dos olhos do monstro, que se contorce e liberta a tinta negra. E assim, nadando a uma velocidade de 40 km, ele se afasta dos tentáculos. Mas essa luta lhe custou um tempo precioso.
pois Mazelle e os soldados conseguem invadir o complexo e estão prontos para mudar as coordenadas do míssil. Mazelle consegue que os soldados pensem que estão salvando os Estados Unidos de um ataque terrorista e agora ele espera ansioso pelos 30 minutos até o impacto. E ao mesmo tempo que começa a contagem, Steve chega aos arredores da base. Entretanto, Steve está prestes a ser surpreendido por trás quando seu ouvido biônico detecta o leve clique do gatilho e, em uma fração de segundo, seu instinto o faz saltar velozmente e logo em seguida nocauteia o soldado. Com o barulho dos tiros, outros homens saem da estação de controle para investigar. Steve, no meio da mata, tenta conversar com os soldados dizendo que Mazelle é o espião. Mazelle argumenta que Steve Austin é um mentiroso. Contudo, Mazelle não contava com o desenrolar da burocracia que culminou em uma chamada de rádio dizendo que eles estavam para ser atacados por Mazelle. Os soldados ficam em choque com a descoberta. Mazelle recua e entra na estação, se trancando ali até que o míssil exploda. Os soldados atiram na porta, querem entrar e acabar com a raça de Mazelle. Steve sai de onde estava e pede para deixar com ele. Usando seu braço biônico, ele dobra o aço e salta para cima de Mazelle, nocauteando-o, e corre para o painel de controle para explodir o míssil ainda no ar. E assim a ameaça foi contida, e o homem de 6 milhões de dólares cumpre mais uma missão. E assim encerramos essa história do Homem Biônico. Então, galera, vocês acabaram de conhecer mais um personagem, mais um super-herói e das histórias em quadrinhos e também do cinema e das séries, aqui no canal Identidade HQ.